Prezados alunos, prezadas alunas, sejam todos muito bem-vindos a essa videoaula final, a nossa videoaula de revisão de leituras do Fato Literário 2. O objetivo desse vídeo é repassar tudo o que a gente fez e ressaltar alguns conceitos importantes do que vocês estudaram, assim como ressaltar o enredo de cada texto literário que vocês leram, porque o objetivo dessa disciplina era estudar, então, textos literários do final do século XX e começo do século XXI e também aprofundar um pouquinho o conhecimento de vocês a respeito da crítica literária, que é algo que vocês vão ver ao longo de todo esse curso de letras. Então, o que nós estudamos nos 4 módulos desse bimestre? No primeiro, a gente teve uma introdução à literatura brasileira. Então, estudamos um pouco de como se formou essa literatura através do texto do Antônio Cândido e também lendo contos literários que eu selecionei para vocês. Depois, no módulo 2, a gente começou a discutir esses textos literários e também a discutir um pouco da teoria literária que vocês já tinham estudado até o momento, através de um fórum de discussão. Já no módulo 3, a gente partiu para crítica literária e aí a gente leu outros textos teóricos e também fez uma prova que relacionava essas teorias com os contos estudados anteriormente. E agora, para fechar, nesse módulo 4, a gente vai pensar um pouquinho sobre a metalinguagem dos estudos literários, que nada mais é do que pensar sobre o quanto ele estuda a produção da literatura, a escrita, o processo todo da escrita, o processo de recepção, enfim. Então vamos retomar um pouquinho os textos teóricos que a gente estudou aqui. O primeiro deles foi O Escritor e o Público, do Antônio Cândido, que é um dos maiores críticos e ensaístas literários do nosso país. Nesse texto, então, o Antônio Cândido vai se dedicar a estudar um pouco da relação que se forma entre escritor e leitor, desde lá o comecinho da produção literária no Brasil, que foi mais ou menos no período do Império, né? Num período em que ainda se produzia muito pouco, na verdade, e que era muito difícil ser escritor. Ele fala, então, sobre os fatores que interferem na produção de uma obra literária, em fatores internos e externos, e ressalta que esses fatores internos são as questões psicológicas daquele autor, tudo o que interfere na vida dele até o momento da produção, e tem os fatores externos, que são as questões sociais, as questões econômicas, que também de uma forma ou de outra vão influenciar essa produção. Ele fala também do papel do escritor, ressaltando que o escritor precisa se entender como escritor, como parte de um grupo seleto, né, e como ele precisa também do reconhecimento do público daquela posição que ele ocupa para poder ocupar essa posição de uma forma satisfatória. E ele fala também de como as obras são indissociáveis, de como todas elas se relacionam. E na página 84 diz o seguinte: a literatura é, pois, um sistema vivo de obras, agindo umas sobre as outras e sobre os leitores, e só vive na medida em que estes a vivem, decifrando-a, aceitando-a, deformando-a. A obra não é produto fixo, unívoco ante qualquer público, nem este é passivo, homogêneo, registrando uniformemente o seu efeito. São dois termos que atuam um sobre o outro e aos quais se junta o autor, termo inicial desse processo de circulação literária para configurar a realidade da literatura atuando no tempo. Então andam juntas essas duas coisas e é muito importante que a gente leve sempre as duas em consideração. Por fim, na segunda parte do texto, o Antônio Cândido fala sobre uma questão mais histórica da produção literária no Brasil, como começou o ofício de escritor, basicamente, como ele foi evoluindo, passando para leituras em auditórios, saraus, uma tradição mais oral da literatura, e como isso influenciou também na produção daqueles escritores da época, que faziam com que os textos fossem mais sonoros. O público-alvo eram mais mulheres, né? Então, mulheres liam mais, como ainda hoje acontece, e os textos eles pré-formatavam pensando nesse público leitor. Então, tinha um tom mais casual, um tom mais informal, um tom de crônica, um tom quase piegas, que foi algo que perdurou por muito tempo. Então esses escritores produziam pensando nesse tipo de público, só que eles não conseguiam se manter porque as pessoas que liam eram muito poucas, era um público muito seleto, se produzia para aquele grupo dominante da sociedade, que eram os que tinham mais dinheiro, a maioria da população era iletrada, então se produzia praticamente sempre para as mesmas pessoas, que era essa elite que tinha vontade de ler, não necessariamente lia, mas tinha vontade, tinha condições de ler. E isso prejudicou também futuramente, né? Prejudicou que os escritores se aprofundassem em outras questões e ficassem sempre fazendo mais do mesmo. Foi só a partir do século XX, da década de 20, inclusive, com a função do modernismo, que esses escritores começaram a ter mais liberdade para produzir. Os escritores também dependiam muito do serviço público desde o Império, porque não conseguiam se manter, já que era muito pouca gente que lia, não conseguiam se manter financeiramente, precisavam de outros tipos de trabalho para poder escrever como um hobby. Hoje em dia, felizmente, essa situação já está um pouquinho diferente, tem mais escritores conseguindo sobreviver da própria literatura. O segundo texto que vocês estudaram foi o texto do Abdala Júnior, que se chama Mestiço
mestiçagem e hibridismo, globalização e comunitarismos. O Abdala Júnior é um escritor que faz parte dos estudos culturais, que são uma corrente teórica que também permeia a literatura, que vai estudar as diferentes culturas, miscigenações que aconteceram, como isso influenciou as comunidades, influencia também na literatura, e por isso a gente estuda isso dentro do âmbito literário também. Então, além de estudar a cultura, que é o principal foco dessa corrente, ele estuda também identidades. Eu acho que é importante a gente destacar uma partezinha desse texto do Abdala Júnior, que fala sobre como as nossas identidades são constituídas por pequenas partes. O trecho não foi ele que escreveu, mas é um dos autores que estuda isso com mais afinco e diz o seguinte: cada criatura é dotada de uma série de identidades ou provida de referências mais ou menos estáveis que ela ativa sucessivamente ou simultaneamente, dependendo dos contextos. Então nós ocupamos vários papéis e a gente usa eles de acordo com o contexto em que a gente tá. Às vezes a gente vai ser dona de casa, às vezes a gente vai ser a trabalhadora que vai para um outro lugar, às vezes vai ser mãe, ou vai ser pai, ou vai ser outra coisa qualquer. E tudo isso nos constitui. Isso é muito importante porque se reflete também nos textos literários. Então os estudos de identidade fazem muito sentido para a literatura, até mesmo para estudar narradores. Mas o que ele fala aqui que eu acho mais relevante para que fique na memória de vocês é sobre o falso mito da cordialidade brasileira. Em algum momento do século XIX surgiu essa ideia de que o brasileiro é cordial, de que as relações que existiam no âmbito privado poderiam ser estendidas também para o âmbito público. Então aquela vida patriarcal que existia no âmbito rural, o Brasil era majoritariamente rural naquela época, tinha uma coisa muito familiar ali e isso foi passado para a esfera pública, não sei como especificamente, mas foi acontecendo. E isso fez com que as relações fossem muito assim paternais, levando a essa criação desse mito da cordialidade, de que tudo estava bem, de que as diferenças eram apagadas e o que valia era o sentido comunitário. O Abdala fala então sobre isso na página 16, dizendo que foi a ótica da cordialidade que fez com que a historiografia oficial brasileira construísse uma memória nacional onde acabaram por ser obscurecidos aspectos não desejáveis da praxis de nossas oligarquias rurais, como a violência pela qual esses setores se impuseram aos demais ou mesmo em relação aos vizinhos ou à oligarquia de outras regiões. Enquanto construção, a cordialidade, que motivaria o poder patriarcal como ideologia da oligarquia rural do país, veio minimizar ou mesmo descartar todo o fato histórico que pudesse não confluir para a unidade nacional. A historiografia brasileira do século XIX iniciou a construção, então, de uma grande narrativa oficial e presente nos livros didáticos, totalmente coerente com os princípios ideológicos de afirmação do Estado Nacional Brasileiro, primeiro no Império e depois na República. Isso tem muito a ver com a construção da nacionalidade, né, da ideia da nacionalidade, no período em que o Brasil estava se tornando independente e precisava construir alguma identidade. Então precisa-se de ideias boas para disseminar por aí. E a cordialidade brasileira entrou nesse meio. E foi se construindo então, através da história, dos discursos historiográficos, esse aspecto positivo. Mas apaga-se outras coisas, outras diferenças e outras violências que realmente existem na prática, e isso não é legal, porque fica-se na teoria com um espírito coletivo de solidariedade, de compreensão, que na verdade não existe. Então Abdala Júnior vai alertar para isso, vai falar sobre mestiçagem, e aqui no Brasil a mestiçagem aconteceu, mas ela não foi assim uma coisa muito positiva, porque a população negra sofre ainda hoje as consequências do preconceito racial, né? Então é preciso ter muito cuidado na hora de falar sobre mestiçagem e sobre abordar tudo de uma forma muito positiva. Na literatura, quem fez isso foi o Jorge Amado, quem mais exaltou das aproximações que existem entre as pessoas e da neutralização da diferença, né? Isso é muito perigoso. Funciona muito bem no texto literário, mas dá a entender certas coisas que não funcionam assim sem conflitos na prática. A gente precisa estar atento a essas questões. Depois vocês estudaram o texto O que Pode a Literatura, do Todorov, que é um crítico ensaísta literário, também é historiador. O livro do qual eu tirei esse ensaio é A Literatura em Perigo, que é um livro que traz várias reflexões do autor sobre a relação dele com a literatura. E no Que Pode a Literatura, ele mostra como ela interfere na nossa vida diretamente, nas questões mais profundas, mais sentimentais. Ele fala que a literatura nos transforma a partir de dentro, porque ela dá forma aos nossos sentimentos, organiza o nosso fluxo de pensamento também. Fala que a literatura é um conhecimento também psíquico e social da nossa comunidade. A gente conhece algumas coisas que de outra forma talvez não conhecesse, né? Acessa níveis mais profundos da pessoa. E fala que a literatura busca compreender a experiência humana de uma forma geral. É disso que falam praticamente todos os livros, cada um a seu modo. Na página 76, então, ele diz o seguinte:
seguinte: a literatura pode muito. Ela pode nos estender a mão quando estamos profundamente deprimidos, nos tornar ainda mais próximos dos outros seres humanos que nos cercam, nos fazer compreender melhor o mundo e nos ajudar a viver. Não que ela seja, antes de tudo, uma técnica de cuidados para com a alma. Porém, revelação do mundo, ela pode também, em seu percurso, nos transformar a cada um de nós a partir de dentro. Depois ele fala, na página 78, que a literatura é interessante porque ela não impõe nada a gente, ela propõe algumas ideias e a gente é que vai trabalhar com isso interiormente. Ele fala que ao dar forma a um objeto, um acontecimento ou um caráter, o escritor não faz a imposição de uma tese, mas incita o leitor a formulá-la. Em vez de impor, ele propõe, deixando, portanto, seu leitor livre ao mesmo tempo em que o incita a se tornar mais ativo. Lançando mão do uso evocativo das palavras, do recurso às histórias, aos exemplos e aos casos singulares, a obra literária produz um tremor de sentidos, abala nosso aparelho de interpretação simbólica, desperta nossa capacidade de associação e provoca um movimento cujas ondas de choque prosseguem por muito tempo depois do contato inicial. É todo esse o poder da literatura realmente. A gente fica muito mexido quando lê um texto e quando há identificação com alguma das situações, mais ainda, né? Por fim, uma coisa que ele fala nesse texto que eu acho fundamental a gente pensar é sobre como os personagens nos ajudam a nos conhecer e a ter experiências que nunca teríamos se não fosse através do texto literário. Daí ele fala da importância da diferença que a gente encontra nesses personagens. Ele diz na página 80 que conhecer novas personagens é como encontrar novas pessoas, com a diferença de que podemos descobri-las interiormente de imediato, pois cada ação tem o ponto de vista do seu autor. Quanto menos essas personagens se parecem conosco, mais elas ampliam o nosso horizonte, enriquecendo assim o nosso universo. Essa amplitude interior não se formula com auxílio de proposições abstratas. Ela representa a inclusão na nossa consciência de novas maneiras de ser, ao lado daquelas que já possuímos. Essa aprendizagem não muda o conteúdo do nosso espírito, mas sim o próprio espírito de quem recebe esse conteúdo. Muda mais o aparelho perceptivo do que as coisas percebidas. O que o romance nos dá não é um novo saber, mas uma nova capacidade de comunicação com seres diferentes de nós. Nesse sentido, eles participam mais da moral do que da ciência. O horizonte último dessa experiência não é a verdade, mas o amor, forma suprema da ligação humana. Vejam como a crítica literária pode abranger aspectos muito mais profundos do que aquele que a gente imagina, que são os aspectos do próprio texto, dos elementos do texto, da obra literária. Ele fala aqui de empatia, ele fala de conhecer pessoas diferentes, conhecer interiormente essas pessoas através de personagens, né, e conseguir exercitar a nossa empatia, exercitar praticamente o amor ao próximo. É algo muito importante que eu acho que a crítica literária também dá conta. Daí a relevância desse texto literário e do livro todo do Todorov. Quem tiver interesse também pode procurar esse livro, porque eu acho que vai valer a pena cada ensaio lido. Por fim, vocês leram uma parte do primeiro capítulo desse livro aqui, que é os sujeitos ficcionais. O nome do livro é Sujeito, Tempo e Espaços Ficcionais, Introdução à Teoria da Literatura, do Santos e do Oliveira. E vocês leram algumas partezinhas, que são a parte vozes do texto, o olhar da narrativa, autor, texto, leitor, narrar-se e você, leitor. Então, na primeira parte, ele vai falar um pouco sobre enunciação, sobre enunciado, o que é a enunciação e o que é o enunciado, o sujeito da enunciação e o sujeito do enunciado, que não necessariamente coincidem. Então, a enunciação é o ato de falar e o enunciado é aquilo que sai da boca da gente, né? E esse enunciado que a gente sai da boca da gente pode estar falando da gente ou de outra pessoa. É basicamente isso que ele explica nessa primeira parte. Depois, no olhar da narrativa, ele vai falar sobre os 3 tipos básicos de narradores ficcionais. São classificações importantes que vocês vão usar daqui pra frente em qualquer análise literária que for necessário fazer quando falar sobre narrador. E eles podem ter 3 tipos de visão. Visão por detrás, que é a do narrador onisciente, aquele narrador que sabe tudo, presencia tudo, narra o ponto de vista de cada personagem, sabe tudo com detalhes. Esse seria um narrador heterodiegético. Também é uma outra forma de classificação, é só um outro nome para dizer a mesma coisa. A outra visão seria a visão com, que é a do narrador personagem, aquele narrador que é o protagonista da história, que tá contando as suas vivências, geralmente é em primeira pessoa, né, por motivos óbvios. Então é um narrador que tá contando do seu ponto de vista, ele não sabe o ponto de vista dos demais, a gente conhece através do ponto de vista dele aquela história. Esse seria o narrador autodiegético. E por fim, tem a visão de fora, que é daquele narrador testemunha. Ele não necessariamente participa da história e ele não sabe de tudo, mas ele viveu, acompanhou alguma parte, alguém daquela história
e por isso ele nos conta, já que aquela pessoa talvez não possa contar. Então, geralmente, trata-se de histórias que o narrador pega o diário de alguém, faz uma pesquisa e conta aquela história ali. E esse seria um narrador homodiegético. Ele tá contando, ele tá participando na parte da narração, mas ele não faz parte da história direto. Os autores falam também sobre a crise do narrador, falam também da crise do autor. Existia uma época em que se falava muito da morte do autor, e esse narrador também morreu, porque um narrador onisciente começou a se tornar obsoleto. Ninguém sabe tanto assim sobre tudo. Então, passou-se a narrar de uma forma mais pessoal, passou a acontecer muito mais os narradores em primeira pessoa, e isso mudou um pouco o fluxo da literatura. Na parte autor, texto, leitor, ele vai falar sobre algumas coisas fundamentais, e uma delas é o biografismo. Por muito tempo, até o final do século XIX, procurava-se entender as obras literárias através da vida do autor. Procurava-se respostas através da trajetória do autor, o que hoje não faz muito sentido. As pessoas acreditavam que, conhecendo a trajetória da pessoa que escreveu, a gente teria respostas sobre o texto produzido. Mas não tem necessariamente uma ligação direta entre o autor e a obra. O autor é livre para criar num âmbito ficcional e não necessariamente isso vai ter ligação com a vida dele pessoal. Então o biografismo entrou em crise também nessa época do século XX, no começo do século XX, e passou a estudar basicamente o texto literário, o texto pelo texto, sem se interessar pela vida do autor. Até porque a ideia que se tinha é que a visão do autor sobre a obra importa muito para nós. Então muitas vezes a gente se pergunta o que o autor quis dizer, o que esse eu lírico quis dizer aqui nessa poesia. Na verdade não interessa, interessa o que a gente produz através da leitura, os sentidos que a gente faz acontecer na leitura. O que o autor espera é uma coisa dele, não necessariamente a gente tem que ser influenciado por isso. Outra parte que ele fala que eu acho muito importante é sobre o papel do leitor. Depois dessa crise do autor, da morte do autor, se passou a dar mais atenção ao papel do leitor que participa da obra na medida em que lê e que dá esse retorno ao autor, né? Então ele participa, ele dá significação, ele faz com que outras interpretações surjam, e isso é fundamental. Foi a partir das décadas de 60 e 70 que isso começou a acontecer e originou a estética da recepção, que é essa corrente que pensa na recepção do texto literário, ou seja, no público que lê. Vocês leram também a parte do narrar-se, em que ele fala sobre narradores que falam de si mesmos nos textos literários, e tem a parte do você leitor, em que ele fala que todo texto é dirigido a alguém e que a gente tem expectativas, até mesmo no momento da escrita, pensando em quem vai receber esse texto literário. Então, dos textos teóricos, foi isso que vocês estudaram, e nos textos ficcionais, vocês leram 8 contos em princípio, e são 8 contos do finalzinho do século XX e começo do século XXI, contos muito importantes que me parecem retratos muito fiéis da nossa sociedade em diversos aspectos. Então vocês leram O Conto Feliz Ano Novo, do Rubem Fonseca. Não poderia ser um retrato melhor da desigualdade social no Brasil. A gente se coloca no papel do crime, né, no papel dos criminosos, no lugar deles, e vê como funciona aquela estrutura. Vocês leram Felicidade Clandestina, da Clarice Lispector, que é aquele conto que fala da menina que queria um livro emprestado e que a outra não emprestava e só enrolava, que fala sobre a pequena felicidade que é ter um livro, poder abrir, poder olhar, poder folhear. O conto Aqueles Dois, do Caio Fernando Abreu, em que a gente tem a relação homossexual entre dois rapazes, o Saul e o Raul. Cada um veio de um lugar do país, um veio do Nordeste, o outro veio do Sul, se encontraram num grande centro, e ali eles se encontraram também como num espelho, porque a situação deles era muito parecida, e eles se reconheceram, se identificaram e começaram a ter um relacionamento, o que não foi aceito pela empresa, e eles acabaram sendo demitidos por pura homofobia. Tem também o conto da Lígia Fagundes Telles, o Estrela Branca, que fala daquele cara cego que conseguiu um transplante, só que então os olhos dele começaram a fazer coisas estranhas, e aí tem um pouco de realismo fantástico que eu acho muito interessante na Lígia. É um conto bem legal. O Corpos que Caem, do Trevisan, que são aqueles dois caras que estão caindo após ser tirado de um prédio, e ali eles têm uma conversa altamente filosófica. O conto Guri, da Cíntia Moscovitch, que é um conto muito tocante, muito pesado, que fala sobre a morte de uma criança, sobre a relação dela com aquela mãe, sobre quão profundo podem ser esses laços, e também como é triste ver essas coisas acontecerem. A gente pega um pouquinho de desigualdade ali também. Tem o conto Da Paz, do Marcelino Freire, que é um conto que tem muita oralidade presente, e ele faz até uma coisa de rima na escrita, é uma escrita muito cortada e que é bom da gente ler em voz alta. Ali ele vai falar sobre como a paz por
si só não adianta, a gente precisa de medidas que possam acabar realmente com a violência, né? Ele fala até do filho que ele perdeu e que não adianta nada em marchar, mostrar a fotinho do filho se as outras estruturas não são transformadas, as estruturas sociais e econômicas das comunidades, enfim. Acho um conto muito importante, o Marcelino tá sempre atento a essas questões. E por fim, vocês leram o Zaita Esqueceu de Guardar os Brinquedos, da Conceição Evaristo, uma escritora negra contemporânea. Excelente também nas histórias que traz. Aqui a gente tem um retrato muito fiel das comunidades mais pobres do país, em que se morre por motivo nenhum, em que a morte é uma coisa banal e até mesmo cotidiana, que pode acontecer com qualquer um, simplesmente por estar na rua. E eu acho que com isso vocês tiveram uma ideia muito fiel do que é o nosso país, na sua diversidade, na sua desigualdade também, e acho que esse é um dos papéis da literatura, e eu espero que com isso vocês tenham ficado com mais vontade de ler outros textos da literatura contemporânea, para ter esse tipo de reflexão, para ver como são diversos os autores, como são diversas as histórias e como tem muita coisa ainda pra conhecer. O romance da Socorro Racioli não preciso nem falar, porque a maioria de vocês adorou e me deu um feedback super positivo. É um romance muito coeso, perfeito na construção, os personagens são na medida certa, assim, engraçados e também provocativos, faz a gente pensar em algumas coisas, a gente vê também um pouco do contexto do Brasil, do interior do Brasil, muito relegado pelos governantes, que vão em época da eleição e depois somem, começam construções, obras, projetos e depois não terminam. Então a gente vê muito do humano também que tá aqui, através do personagem Samuel, de toda a relação dele com a avó, com as pessoas que o cercam, enfim, eu acho que é um romance completo e eu fico muito feliz de ter passado ele pra vocês, para que vocês vejam que a nossa literatura é muito legal, ela é muito interessante e vale a pena conhecer essas histórias dos narradores contemporâneos. Então é isso, pessoal, eu acho que vocês conseguiram ter agora uma revisão de todo o conteúdo e vamos pensar agora nesse último módulo sobre essas questões do estudo literário mesmo, o que o estudo literário nos proporciona. Além de analisar as obras de uma maneira mais técnica, a gente pode também analisar o que aquelas obras nos trazem, tipo de crítica que o Cândido faz, que outros escritores fazem e que eu acho que é o que mais vale a pena, porque é através da literatura que a gente se humaniza. Acredito que com os vídeos que eu compartilhei com vocês, dos escritores falando sobre o papel da literatura, ficou mais claro isso, de como realidade e ficção se mesclam nos textos literários e fazem com que a gente acesse coisas, situações extremas, personagens em lugares completamente diferentes, em momentos diferentes da vida, fazem com que a gente amplie o nosso horizonte, conheça outros pontos de vista e assim possa sair um pouquinho da caixa em que a gente está. Para mim, esse é o papel da literatura, fazer a gente crescer como ser humano, mesmo sabendo que se trata aqui de textos literários. Eu acredito que a literatura como arte tem esse papel e eu espero que vocês possam cada vez mais ser tocados por ela, pela literatura, pela arte, enfim. Espero que vocês tenham gostado desses textos todos, espero que gostem do que eu selecionei também para complementar a leitura. Tem alguns textos teóricos que eu coloquei como complementares na pasta Bibliografia Básica e eu vou colocar também essa semana mais uma seleção de textos literários, de contos, conforme eu tinha prometido há um tempo atrás, para que vocês possam conhecer ainda outros autores muito importantes que estão aí na literatura tentando conquistar o seu espaço nesse século XXI, que tem tão pouco espaço para arte, para essas questões mais humanas, né? Então vamos tentar fazer isso, de ler mais esses contemporâneos, porque lendo e divulgando esses autores nós também apoiamos a literatura de agora, que é algo muito necessário, como vocês puderam ver no texto do Antônio Cândido, né? Dessa relação entre público e escritor. Estou muito feliz de poder ter participado desse bimestre com vocês, de poder participar um pouquinho da formação nesse curso de letras, que é um dos cursos mais interessantes, mais humanizadores que eu conheço. Desejo a todos um ótimo final de semestre e espero que a gente se encontre em breve numa outra disciplina para poder falar ainda mais sobre literatura. Um grande abraço e até mais!